E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio. Hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho da história dos computadores, partindo ali de, por incrível que pareça, 1300 a.C. até mais ou menos na data de 1800. Essa é a primeira parte do vídeo, vou trazer mais um vídeo dos computadores até a atualidade. Então vamos começar, né? O ábaco. Por que eu trouxe o ábaco aqui como um computador? O computador, no seu sentido mais puro, ele nada mais é do que uma máquina de calcular. Então, se a gente for a história do computador, a gente tem que trazer o ábaco, que foi a primeira ferramenta que ajudou o ser humano a fazer contas. Então, falando um pouquinho do ábaco agora, ele é um instrumento de cálculo, um sistema decimal, com provável origem na Mesopotâmia. Um instrumento de cálculo, eu quero dizer que ele ajudava a gente a contar. Tem até vários vídeos ensinando como se usar um ábaco. Normalmente a gente usava as pedrinhas de unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar. E a cada vez que a gente completava 10 aqui, a gente jogava, botava todas as pedrinhas para cá, jogava uma para lá de dezena. Então a gente tinha 10. 10 mais 2, 12. Duas aqui, duas vermelhas mais 5 azuis, 25. E assim a gente ia conseguindo calcular meio que sem perder a conta. É normalmente considerado uma extensão de se contar nos dedos. Normalmente a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a gente acaba por aqui. Com a adição do ábaco, era como se a gente tivesse duas mãos. Então a gente podia chegar aqui até 10, eu movia uma pedrinha e voltava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Movia mais uma pedrinha. No caso, nossa pedrinha vermelha aqui. Ele era usado principalmente para as operações básicas de adição, subtração. Conseguíamos usar ele também para adição, para multiplicação e divisão. Já é um pouquinho mais chato de explicar. Então, quem estiver interessado em saber realmente como usar um ábaco, sugiro busque um vídeo sobre isso. Posso deixar alguns vídeos linkados aqui abaixo. Mas o ábaco é uma extensão das contas na mão que usava o ser humano utilizava, principalmente para cálculos dia a dia, comércio, estoque, entre outras funções básicas realmente. E em seguida nós temos a calculadora de Da Vinci. A calculadora de Da Vinci ela realmente não veio a ser produzida, mas ela foi o primeiro mecanismo que se utilizava da mesma base do ábaco. A cada 10 rodadinhas numa das primeiras aqui, a gente rodava a segunda, que contando 10 e 10, 10, 10, 10, rodava cada vez mais outra rodinha. E assim a gente conseguia fazer um cálculo automático, por assim dizer, sem perder o mesmo projeto. Esse projeto foi descoberto em 1967 na Biblioteca Nacional da Espanha, em Madrid. E em 1968, a IBM contratou um especialista para replicar esse projeto. Ele tinha as mesmas funções de um ábaco, a diferença é que em vez de ele começar do 1, ele começava do 0. Então a gente tinha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Esse 1 sendo a próxima casinha decimal já. E a primeira casa voltava para o 0. Após isso, nós tivemos uma invenção que essa realmente foi feita, que é a calculadora de Pascal. Foi inventada por Blaise Pascal, que queria ajudar o pai com o trabalho de supervisor de impostos. Então ele criou essa máquina para ajudar nesses cálculos. Ele fazia adição e subtração principalmente, e as multiplicações e divisões aconteciam por meio de sucessivas adições ou multiplicações. Então, no caso, eu queria fazer 10 vezes 5, ele calculava 10 mais 10 mais 10 mais 10, 5 vezes até chegar no resultado que ele queria. Era mais ou menos o mesmo mecanismo de Da Vinci, tendo recebendo agora o nome de acumulador para esse valor que chegava no zero, que após um valor decimal ia voltar para o zero e passava
decimal para casa da frente. A gente tem aqui mais ou menos uma amostra disso. Cada vez que esse valor chegava no zero, o próximo passava de 9 para 0, o próximo passava para 1 e assim por diante. Em seguida, nós tivemos a belíssima calculadora de Leibniz, em 1672. Eu estou me perdendo nas datas. Era conhecida como Stephen Reckoner, ou contador escalonado, em tradução livre. Ele foi idealizada por Leibniz em 1672 e finalizada em 1672 e finalizado em 1694. Era uma calculadora com as 4 operações básicas, também seguindo essa ideia de acumulador. No entanto, essa calculadora não se deu muito bem porque ele tinha muitas limitações mecânicas para a época. Era uma máquina realmente à frente do tempo. Então, devido a esses problemas de mecânica dela, ela não conseguiu ser realmente produzida em grande escala. Isso prejudicava também a confiabilidade dos cálculos, então aconteceu muitos bugs, dava erro. Não foi uma máquina que conseguiu ser reproduzida assim como o seu criador idealizou. Então, agora saindo um pouco dessa ideia de... Deixa eu mostrar para vocês já. O tear programável de Joseph Jacquard, em 1804. E essa máquina ela já sai um pouco da ideia de ajudar as pessoas a fazer operações matemáticas. Ela já entra mais no sentido de reproduzir um algoritmo. Qual que era a ideia dessa máquina? A gente tinha esses cartõezinhos, que eles tinham alguns padrões. Essa máquina realmente era um tear. Ela produzia, não sei, tapete, tapeçaria, uma coisa do tipo. Então, o Joseph, ele era um aprendiz de tecelões e têxtil desde criança. E uma das tarefas no tear era realmente produzir essa tapeçaria com esses padrões. Então, com o tempo, ele criou uma máquina que utilizava cartões perfurados. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Esse cartãozinho perfurado. Cada perfuração dessa reproduzia um padrãozinho, onde a máquina conseguia reproduzir no... Opa! Pro outro lado. Onde a máquina desculpa. Mas onde a máquina conseguia reproduzir no tecido. Então, isso foi mais ou menos... A gente entende-se como a primeira máquina capaz de registrar uma receita e ler um algoritmo e reproduzir suas operações na sequência programada. Pode-se dizer que foi o início da execução de um programa. Agora sim, a gente chegou aqui. Essa é a máquina diferencial de Charles Babbage, de 1822. Ele queria criar uma máquina que conseguisse reproduzir cálculos da composição de tabelas trigonométricas e logaritmas, que era para um sistema de navegação, pesquisa científica, engenharia. E a máquina de Babbage foi bem sucedida nesse projeto, porque ela conseguia resolver equações polinômicas através da diferença entre números, assim construindo tabelas de logaritmos. Essa parte matemática, confesso que eu me perco um pouco, mas essa foi uma das primeiras máquinas que conseguiu reproduzir cálculos complexos. Então isso a gente já sai daquela máquina que conseguia fazer, que era uma calculadora em si, para uma máquina virando um pouco mais uma calculadora científica, uma coisa que a gente conseguia fazer cálculos mais complexos. Além do principal ponto que ela conseguia receber dados, ela recebia um input, ela conseguia processar esses dados, armazenar e exibir os em cartões perfurados. Então, ela já recebia dados, processava, armazenava e voltava a exibir para o usuário. Nisso já tendo quase mais ou menos a função de um computador, ainda em seus rudimentais cartões perfurados, mas já fazendo o trabalho de computador. E, para finalizar, a máquina analítica de Charles Babbage.
foi basicamente uma evolução da sua primeira máquina, agora em 1837, onde essa máquina a gente conseguia incorporar estruturas lógicas no fluxo dela. A gente conseguia fazer estruturas de if, else, conseguia fazer loops. If, else seria no caso do tipo, se tal cálculo for x, execute tal coisa. Se tal cálculo for y, execute outra coisa. Loop seria um caso, continue efetuando tal cálculo até que esse valor chegue ao 50, aí você volta ao seu fluxo normal. Essa máquina já tinha memória integrada. Isso daqui a gente pode dizer que foi o primeiro computador Turing completo, que é um termo que a gente ainda vai explicar em alguns outros vídeos. Mas podemos dizer que esse foi de fato o primeiro computador a existir. E esse é o nosso último slide. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai seguir do primeiro computador até nossos computadores modernos. Conto com vocês, dá like, compartilha, se inscreve, comenta aí o que vocês acharam, alguma coisa que pode melhorar, alguma informação que vocês querem que eu traga no canal, algumas curiosidades. É isso aí, galera, até a próxima!